Será que é possível qualquer pessoa se tornar autodidata e aprender qualquer coisa que ela queira sozinha? Hoje a gente vai reagir aqui ao vídeo do investidor Sardinha, Raul Sena, autodidata em 9 minutos, mude de vida. Bora ver o que ele vai Então dizer vamos aqui. lá. Bom, esse vídeo aqui vai ser diferente dos outros vídeos do canal. Vocês têm me pedido mais por esses temas. Eu confesso que eu gosto menos de fazer esse tipo de vídeo do que vídeo de investimento, finanças, mas eu entendo que eles têm sido mais úteis para a maioria de vocês, pelo menos é isso que os comentários têm dito, então eu tô levando para esse lugar. Vamos conversar aqui hoje sobre como aprender qualquer coisa, a postura do auto. Eu me considero uma pessoa autodidata, velho. A maioria das coisas que eu aprendi, eu tenho o costume de aprender sozinho, seja no YouTube, seja metendo a mão na massa, errando, tentando adaptar. E eu acho que isso é muito importante. Como eu também acho também muito importante você aprender com a outra pessoa, né? Porque isso facilita muito o processo. Você vai economizar sim muito tempo. Só que é importante você aprender pelos seus erros. Sabe, eu não sei explicar exatamente a teoria ou a técnica por trás disso, mas eu acredito que você se torna uma pessoa mais sagaz em resolver problemas. Você, pô, já passei por isso, se resolve dessa forma. Ah, vai acontecer isso, você se resolve da outra forma, entende? Quando você mete a mão ali na massa e vê as coisas acontecendo, eu acho que você ganha um know-how muito maior. Autodidata. Esse vídeo vai ser muito útil para você que não consegue, né, aprender as coisas com facilidade, que você precisa sentar e ficar por horas e horas lendo naquele processo de corno, tentando decorar alguma coisa. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, chegou. Porque sua oportunidade de aprender. Vamos lá, a primeira coisa é começar pelo problema e não pela teoria. Deixa o like lá também. Uma ideia que muita gente tem é a ideia de ler sobre um problema, como que aconteceu, a história daquele lugar, porque esse, no geral, é o aprendizado que é ensinado pra gente na escola. E, de fato, ele é muito necessário naquele ambiente escolar, né? Porque ali a gente tá tentando descobrir as primeiras coisas sobre o mundo, então você tem que misturar um pouco a história para manter entretido e tal. Agora, em vez de começar pelo livro, que é o que o aluno faz normalmente, eu vou te convidar a começar pela dor. Então, o autodidata, ele vai tentar fazer uma pergunta real. É assim, ó, quero entender sobre macroeconomia. Eu não vou começar estudando macroeconomia volume 1. Você vai assim, por que um juro alto quebrou determinada empresa? Né? Por que a taxa de juros alta, ela quebra empresas? E aí, quando você for capaz de responder essa pergunta, no geral, você vai ter passado pela macroeconomia. Você vai ter passado por esse tipo de problema. Então, é exatamente o que eu falei com outras palavras, né? Quando você mete a mão na massa, você ganha aquele know-how por passar por diversas experiências diferentes e saber como resolver aqueles problemas. É verdade, eu acredito nisso. É a primeira coisa, que nos leva ao segundo item imediatamente. Ignora o caminho oficial. Então, faculdade, curso completo, ordem didática, trilha perfeita, tudo isso é conforto para quem não quer se esforçar demais para pensar, porque isso vai te levar para um caminho onde os temas vão sendo introduzidos. Só que o cérebro funciona melhor se a gente pula capítulo, não entende tudo, se a gente tenta aprender as coisas torto mesmo, do jeito que dá, e tenta fazer algum exercício real com aquilo, né? Então agora eu vou fazer uma simulação, por exemplo, no exemplo da macroeconomia, vou fazer uma simulação. Você tem que ter a consciência que você vai errar muito mais também dessa forma. E não tem muito por onde correr, mas quando você resolve os problemas que você deixa no vácuo, né, naquela lacuna de espaço que você não resolveu, porra, você ganha uma casca muito grande. Mas é isso, não acredito que um seja certo, o outro seja errado. Eu acho que você aprender através de uma outra pessoa também é muito importante e isso facilita o processo. Você vai ganhar muito mais tempo. Só que talvez você fique muito engessado em fazer daquela forma e somente daquela forma. Se você precisar abrir um pouco a cabeça, a caixa, né, para você pensar de formas diferentes, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Mas se você é uma pessoa que minimamente vai correr atrás, você pode fazer essa mescla, você pode aprender com uma pessoa, ter a parte positiva de você otimizar o tempo e aprender, e ao mesmo tempo você tentar buscar diferentes soluções para aquele problema, entendeu? Você fazer o seu toque naquele problema. Se eu levar a taxa de juros para tanto, com essa empresa estando financiando a tal taxa de juros, ela tendo tomado um empréstimo, quando que ela vai conseguir quebrar, né? O que vai acontecer? Como é que o fluxo de caixa vai fazer essa empresa quebrar? E aí você vai conseguir, normalmente, ter uma compreensão muito mais rápida do tema, né? Então, ignorar esse caminho, que é a trilha perfeita, no geral, ele te beneficia, porque o cérebro fazendo exercícios é um cérebro aberto ao raciocínio, o cérebro que tenta decorar, ele normalmente não funciona tão bem. Agora, isso é o que funcionou para mim, né? Pense como você faz. Eu acho que ele ia falar, né? Funcionou para ele e obviamente não vai funcionar para todo mundo. Mas pense quando você estudava para a prova de última hora, a diferença para aquela matéria onde você já tinha um pouco mais de similaridade, né? Onde você gostava um pouco mais, entendia um pouco mais. Você
quando estudava para prova de assuntos que você estava pouco se fudendo, você estudava de última hora, fazia a prova, às vezes você esquecia até na mesma prova do que você tinha estudado, mas se não tivesse esquecido, você tinha estudado para a prova, tinha feito a prova, uma semana depois você já não lembra muita coisa do que você estudou. É aquele processo de decorar. Sei que pra você, E eu não funciona acho de maneira legal diferente, queria até que vocês compartilhassem a opinião de vocês e tal. O terceiro item que me ajuda muito é aprender pra usar amanhã. Essa coisa de você usar uma coisa nas 24 ou nas 72 primeiras horas onde você aprendeu ela, né? O que que mudou na minha decisão? O que que eu tomaria decisão de maneira diferente agora? Isso aqui funciona melhor. O autodidata normalmente é alguém que aprende alguma coisa por necessidade e não alguém que aprende por mera intelecção ou por vaidade intelectual, né? Essa coisa de costumar usar uma coisa na hora que você aprendeu, já tentar fazer errado mesmo, do jeito que dá, ela vai fixar melhor aquela coisa na sua cabeça. E é o que eu falei aqui em outros vídeos dos projetos que eu pretendo trazer aqui pro canal, né? E eu, sem dúvida, sou uma pessoa autodidata. Por exemplo, eu tô querendo desenvolver uma sala de cinema aqui para casa e eu não tenho a mínima ideia sobre como construir, qual é a tela correta, qual o projetor correto, mas enfim, eu saio fazendo as coisas e alguma coisa funciona, outra coisa dá errado, eu adapto o que deu errado para tentar dar certo e vou metendo a mão na massa. E isso é com todas as coisas, inclusive com a impressão 3D também. Quando eu vejo esses vídeos aqui, reajo os vídeos em relação à impressão 3D, muitas das vezes eu tô também aprendendo junto com você a parte técnica e eu trago um pouco mais da minha visão da parte do empreender, de outras experiências que eu tive para esse mundo da impressão 3D. Por isso que eu digo, eu não sou tecnicamente a pessoa mais qualificada da impressão 3D. E eu tenho consciência disso, mas eu coloco as coisas em prática e tento colocar uma visão por trás da parte da técnica, um pouco da parte da estratégia em si, do que como você pode fazer as coisas da impressão 3D. E eu acho que isso funciona muito bem para mim e que talvez eu possa trazer alguns insights, algumas lições que você pode aplicar nos seus negócios, entende? E conseguir aplicar. Se você não tem uma aplicação prática para aquilo, no dia seguinte, normalmente essas coisas vão se perder. Então, se você for melhor aquela coisa na sua cabeça. Então, vou ler o Teorema de Pitágoras ali e aprendi e consegui aplicar. Se você não tem uma aplicação prática para aquilo, no dia seguinte, normalmente essas coisas vão se perder. Então, se você for ali tentar calcular a área de uma sombra ou de alguma coisa desse gênero, no geral, você não esquece mais. É muito difícil você aplicar um método e esquecer o método que você aplicou. Porque na aplicação, a teoria ela não é suficiente. Então, a aplicação vai exigir de você um pouco mais de teoria, um pouco. E muitas das vezes o método que você aplicou tem muito do seu dedo, né? É uma criação sua. Por isso que realmente você não esquece com tanta facilidade do que simplesmente você decorar. E isso é pra vida, pra todos os projetos. Mais de aprendizado, vai exigir que você volte no livro, dê uma olhada, e aí esse processo, ele costuma funcionar bem melhor, né? Inclusive quem tem mais facilidade para idiomas é porque normalmente tenta usar na hora mesmo, tenta ver filme ali sem a legenda enquanto tá aprendendo, fica fazendo aquilo fazer parte de um universo aplicável, ficar decorando lista de verbo, to be, isso é muito sinceramente verdade. Não conheço ninguém que aprendeu idioma nenhum com isso. Deve existir, óbvio, porque no mundo existe tudo que existe, mas eu acho muito difícil. Quarto item aqui é ler pouco, mas ler com violência. O que é isso aqui, né? A gente precisa de uma coisa muito maior que a quantidade, a intensidade cognitiva. Normalmente, uma pessoa pega alguma coisa pra ler e aí ela, eu vou estudar um pouquinho hoje, daí depois eu volto, aí eu estudo um pouquinho hoje. Às vezes, você pegar 5 livros do mesmo tema e continuar neles por mais tempo, assim, e ver uma pessoa que discorda da outra, ou escrever suas objeções àquele raciocínio, vai te levar a aprender mais. É por isso que eu falo sempre, né, durante as aulas da UVP, é completamente didático, porque eu tento falar pra pessoa, olha, o que você concorda? O que você colocaria? O diagrama do cerrado, que é o método que eu uso lá, ele vem com algumas perguntas e eu falo, cara, o que tem de errado nessas perguntas? Eu coloquei 2 perguntas ali, por exemplo, que são perguntas que não fazem muito sentido para algumas pessoas. E daí elas vão tentar questionar aquilo ali. E nesse processo de me questionar, ou quando ela vai aprender para falar que eu tô errado, ela acaba aprendendo de um jeito melhor, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa. Tem mais consciência, né? A pessoa não tá no piloto automático só absorvendo coisa. Ela tá ativamente buscando onde é que tá o erro, onde é que tá, tipo, a melhoria. Coisa muito legal que nos leva ao quinto item, que é ensine rápido mesmo, sabendo pouco. Então, se você começou a aprender sobre alguma coisa, tenta explicar para alguém. Cara, isso eu concordo pra caralho. Eu vou tentar pausar menos o vídeo aqui pra deixar ele, tipo, absorver, né? Tipo, ele desenvolver o tema aqui. Mas enfim, é exatamente o que eu fiz em relação à impressora 3D. Eu comprei a impressora e no momento em que eu tô aprendendo as coisas, eu já estou aplicando e trazendo as coisas aqui, como eu falei pra você. E é o que eu acho que você deve fazer. Você aprende muito mais quando você, além de estar aprendendo, você está ensinando as outras pessoas. Isso vai mudar o seu jogo pra todas as coisas. Pense aí no projeto que você quer fazer. Ao mesmo tempo que você está aprendendo, tente
falar, tente explicar sobre esse processo para pessoas ao seu redor, seja para produzir conteúdo na internet. Isso vai mudar o seu jogo 100%. Detector mais rápido de ignorância. Então é assim que você sabe que alguém não conseguiu aprender alguma coisa. Se você tenta formular uma explicação ou um texto tosco, ou mesmo explicar para um amigo seu, olha, aprendi isso aqui hoje. Se você não tiver o conhecimento necessário, naquele momento, quando você vai tentar explicar, você vai se embananar todo e não vai dar conta. Daí é sinal que você precisa de mais estudo. E quando você explica uma coisa, por mais difícil que pareça explicar aquilo para alguém que é leigo, se você conseguir fazer essa explicação, no geral, esse tema tá fixo na sua cabeça, né? Ele tá ali mais maduro. Tanto é que quando eu criei o canal, por exemplo, eu já investi há muitos anos, mas eu ainda não tinha esse conhecimento tão consolidado na minha cabeça. Quando eu passei a ficar fazendo isso toda hora, né, tendo que pegar um tema que eu entendia muito bem, mas explicar para os outros é difícil, toda hora eu tive que aprender mais sobre aquele tema. Você tem que aprender exemplos melhores, porque aquele exemplo que funcionou para mim, por exemplo, entender marcação a mercado, quando eu vou dar uma aula, o exemplo que para mim fazia todo o sentido da vida, eu dou uma aula, 90% das pessoas falavam, porra, não entendi nada. Aí eu falava, como não entendeu, né? Acabei de explicar, não dá para entender isso assim. Até eu chegar no exemplo da gangorra, por exemplo, é objetivo, né? Porque se a taxa de juros mexe aqui, vai para baixo, o preço vai para cima, e o contrário, né, também. Então, se a taxa de juros vai para cima, o preço vai para baixo, na gangorra, isso acontece. Esse exemplo, por exemplo, eu demorei anos para pensar nele, né? Porque foi só a partir da ideia que eu fui compartilhando com as pessoas que eu cheguei nesse raciocínio. O sexto item aqui, que funciona muito bem, é você não tá tentando decorar nada. Quando a gente fala de autodidata, quem aprende sozinho, que tem essa capacidade, essa pessoa tá tentando conectar pontos. Então, não é nunca sobre conexões diferentes, caminhos diferentes para o mesmo problema. Aprendizado é assim, ó, o que causou isso? Aí é assim, ó, onde isso se encaixa e quando funciona essa aplicação daquilo que eu aprendi. Então é assim, o que causa, onde se encaixa e quando funciona e quando não. Se você conseguir responder essas perguntas desse conhecimento que você tem, você normalmente vai ter aprendido ele mais fácil. Então é sempre isso que vai funcionar melhor. Nos leva ao sétimo item, aceitar o desconforto de parecer estúpido, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem é que no ensino coletivo que a gente tem, normalmente em sala de aula, perguntar é considerado para os outros alunos uma espécie de burrice. E os professores começam a sentir isso também, né? Então o professor fica contaminado com essa ideia de que quem pergunta não entendeu e isso gera um receio de fazer perguntas burras. Então o autodidata normalmente é uma pessoa que pergunta coisa óbvia, que é ridículo, que muda de opinião, sempre de desculpa, porque você fala, olha, realmente, eu achei que eu tinha entendido uma coisa e não entendi mais. Se você tiver o ego muito grande com relação ao conhecimento, fica muito difícil aprender qualquer coisa. O ego grande, ele é inimigo do conhecimento de forma geral. Você nunca vai encontrar alguém que tem capacidade de aprender sozinho, que é muito egocêntrico, que acha que é muito sabido, porque senão você não consegue aprender, né? Quando você monta esse tipo de ego, ele é ruim, não funciona. Você não deixa espaço para vir coisa nova, porque você, afinal, já sabe. Então você fica limitado só aquilo ali, sabe? Legal. O oitavo item é escolher referências em determinados assuntos e não autoridades absolutas. Toda vez que você pega uma pessoa que ela é autodidata, na prática, ela não tem um guru pra tudo, né? Um guru que sabe todas as respostas. Você ignora a idolatria e essa coisa toda. Essa pessoa é uma referência naquele tema. Eu posso aprender com ela, mas não necessariamente eu preciso discordar. Eu vou entender os princípios daquilo, eu não vou pegar aquela parte que é dogma, ou seja, que é crença que aquilo que a pessoa tem, e eu posso trocar minhas referências diversas vezes, né? Olha, até aqui eu consegui aprender com esse cara, agora ele não chega mais onde eu preciso, e agora eu vou procurar outro cara, ou vou procurar outra mulher, agora eu vou chegar no outro livro, eu vou procurar outra bibliografia, porque essa já não me serve mais. Quem normalmente entende o mundo como postulado, né, como uma verdade absoluta, não tem capacidade de aprender tão rápido assim, porque essa pessoa precisa primeiro saber as credenciais de quem tá falando, para depois ela conseguir ouvir o argumento, né? E para ser autodidata, você precisa primeiro dos argumentos e depois das credenciais. Não tem problema aprender uma informação errada e corrigir por outra depois, porque isso faz parte do processo de aprendizado. E por último é o nono item, né? O ritmo vai vencer necessariamente a motivação. Então, se você volta com mais frequência para aqueles lugares, se você costuma analisar mais o tema e ir voltando nele diariamente, esse tema tende a crescer na sua cabeça e tal. Seguindo essas regras aqui, se você começar a fazer as coisas, eu garanto que você vai aprender com um pouco menos de dor. Isso serve para tudo. Serve para você aprender a melhorar as suas áreas do trabalho, serve para você aperfeiçoar alguma coisa que você já sabe, serve para você aprender finanças, serve para você aprender qualquer tipo de tema, né? Lembra que a gente precisa ter uma postura autodidata diante da vida. A maior parte das pessoas que tem capacidade de aprender sozinha ganham muito mais dinheiro, se desenvolvem melhor, são mais promovidas do que aquelas pessoas que não têm. Então, eu queria... Isso se conecta também um pouco com o que eu falo aqui, né? De você ganhar o direito de dizer não, você não ficar dependendo das outras pessoas para colocar o seu projeto em prática. Na verdade, isso aqui tem tudo a ver. Gostei muito do vídeo aqui do Investidor Sardinha, do Raul,
se inscreva lá no canal do Raul, vou deixar aqui embaixo, se inscreva também aqui nesse canal. E eu quero que você me conte aqui se você se considera uma pessoa autodidata, se você pensa de uma forma similar a essa, ou se pensa diferente, o que é que você complementaria aqui para esse vídeo? O que é que você acha que faltou? Eu realmente me identifiquei com a maioria das coisas aqui, eu considero uma pessoa que faz esse tipo de coisa e, assim, eu acredito muito que isso é muito benéfico para você colocar suas coisas em prática, para você, de fato, né, ter os seus projetos acontecendo e se tornar uma pessoa melhor, seja no seu dia a dia, seja com as pessoas em sua volta e, consequentemente, não só na sua vida, mas também, né, financeiramente, porque é muito importante. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e a gente vai se ver amanhã. Valeu!